o Dallagnol e o Moro chegam a falar o seguinte, Rovaidri, seria ideal que eles conseguissem promover uma limpeza no Congresso. E olha só, outro assunto que eu queria trazer aqui, ontem o Flávio Dino jantou, né, com o Marreco, né, uma das partes que mais viralizou foi essa resposta ao Flávio Moro, e ontem foi aprovado um requerimento que vai deixar o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol muito preocupados, que é a convocação aprovada à audiência com Tacla Duran na Câmara. Requerimento do deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, foi aprovado. O Tacla Duran, advogado Rodrigo Tacla Duran, que acusa o Dallagnol e o Sérgio Moro de extorsão, vai depor na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara. Então, eles já tinham sido apresentados vários requerimentos para que o Tacla Duran fosse à Câmara, mas nenhum deles tinha conseguido ser aprovado. Todos foram derrubados por articulações entre o Dallagnol, o Moro e os bolsonaristas, mas esse foi aprovado ontem. Então, o Tacla Duran, que acusa a dupla de venda de sentenças e ainda de ter sido extorquido em 5 milhões, né, ter sido vítima de uma tentativa de extorsão de 5 milhões, vai depor na Câmara. Isso aí vai ser assim, deve estar deixando não só o Moro e o Dallagnol, mas a Rosângela muito preocupados, né? Que é o pesadelo do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, que nos bastidores ali, segundo o Tacla Duran, é chamado pela abreviação de 2 letras, né? O DD, que seria o Deltan Dallagnol. O que muita gente não está pegando muita atenção, e eu até gravei um vídeo sobre isso agora há pouco, Dri Rovai, e já deixo o recado aqui para os meus amigos também da revista Fórum para ficarem atentos. Tem um funcionário, um assessor do Sérgio Moro, chamado Fábio Aguaio, que, segundo o Tacla Duran, foi quem foi em São Paulo, junto com o Carlos Zuccolotto, para poder supostamente continuar as negociações dessa cobrança de uma suposta propina, utilizando a linguagem da própria Lava Jato, para não melindrar o Tacla Duran. Ele, inclusive, disse que tem fotografias do Aguaio e também do Zuccolotto, conversando com esse indivíduo lá, que era o representante dele. E aí a gente precisa ficar atento, sabe ao quê, Rovai? Que dependendo do que o Tacla Duran falar, inclusive eu preciso até parabenizar o deputado Rogério Correia, o Aguaio vai ser exonerado. Então eu já entrei aqui no site do Senado, ele ainda está lá nomeado no gabinete do Sérgio Moro. Para quem não sabe que esse Aguaio, ele é ligado ao grupo de empresários lá no Paraná. O Moro é uma figura tão irrelevante no debate público localmente que esse Aguaio foi indicado por ele para ocupar um cargo lá no governo do Paraná. E o Ratinho Júnior simplesmente ignorou o pedido do Moro, e o Moro, para poder atender os interesses do Aguaio ali, acabou nomeando ele como assessor do próprio Moro, ganhando hoje um salário de pouco mais de R$ 9.500. Eu vou repetir, Rovaidri, o mantra que o Moro e o próprio cristão Dallagnol costuma dizer muito, né? O tal do João 8,32, que é o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nossa, adoram esse, né? Então, se eles não têm nada a temer, porque a gente precisa recordar aqui que após a operação Spoof, porque muita gente fala do hacker Delgatti, que o Delgatti mandou conversas para Portal Y, Portal X, que procurou Glenn, que procurou não sei quem, mas esquece que teve uma operação da Polícia Federal, chamada Operação Spoof, e teve acesso a todo o material dos diálogos que aconteceram entre o Sérgio Moro e alguns membros da Operação Lava Jato, da Força Tarefa da Lava Jato. E sabe o que é interessante? Que a Polícia Federal falou o seguinte: a gente precisa periciar o telefone de vocês para comprovar os dados que estão aqui na conversa. E estranhamente, todos, absolutamente todos os citados do Ministério Público que aparecem nos diálogos não aceitaram entregar o celular para a Polícia Federal. Assim como o próprio Moro, que entregou outro celular, alegando que o celular daquela época não tinha mais acesso. Então, assim, esse tal mantra do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu até criei aqui um livro novo chamado Livro do Jair. E no Jair também tem, né,
o Jair 8,32, que diz o seguinte, ó, omitireis a verdade, pois a verdade vos prenderá. Então, assim, eles não podem falar a verdade. Então, é questão de tempo, as pessoas até questionam por que não foi preso ainda fulano, por que o Bolsonaro não foi preso, porque é diferente do Moro e do Dallagnol, porque a gente estava tão acostumado em a justiça ser feita atropelando os devidos processos legais, que quando a gente vê tudo sendo seguido ali corretamente, as pessoas questionam. Por que o Bolsonaro não foi preso? Por que o Moro não foi punido? Aguardem, aguardem, porque a resposta é bem simples. Por que uma figura que não deve nada tem medo que uma pessoa que é supostamente só mentirosa tenha a provar? Porque é bem simples de desmentir tudo isso. Eu não sei se vocês tiveram acesso, Dri Rovai, aos diálogos que a defesa do Lula coletou e encaminhou ali como defesa para provar que o Moro e os membros da Força Tarefa da Lava Jato eram parciais. E em um dos diálogos que eles trataram ali por mais de 2 anos, tem um, por exemplo, Rovai, Dri, que o Dallagnol manda um orçamento para o Moro analisar, que ele fez em uma produtora de vídeo, para fazer um vídeo defendendo a Operação Lava Jato, Rovai. E aí, olha o nível de aproximação. Cortou, Camito. Acho que foi aqui. Foi aqui. Aqui então, tá mal. Foi aqui. Desculpa. Perdão. E olha o nível da proximidade do magistrado com o promotor. O Dallagnol manda o orçamento para ele, de algumas empresas, e manda o roteiro da peça, Adri, e fala assim, como eles costumavam tratar, né? Caro, favor, leia o roteiro e sinta-se à vontade para promover qualquer alteração. Gostaria de saber se você conseguiria, olha a bagatela, R$38 mil para produzir vídeo divulgando a operação e aqueles 10 tópicos lá do pacote anticrime. E o egocentrismo era tão grande, eu até mostro mais à frente aqui um pouquinho, se vocês deixarem também, que o Dallagnol e o Moro chegam a falar o seguinte, Rovai, Dri, seria ideal que eles conseguissem promover uma limpeza no Congresso, mas eles não acreditam que eles tenham força para isso. Era esse tipo de conversa que acontecia nos porões da Operação Lava Jato. É isso aí, né? E que agora, o que é assim... É bom recuperar essas conversas. Eles chegaram, não só para concluir, eles chegaram lá no Congresso, né? Chegaram, não limparam, como eles disseram que queriam fazer, mas chegaram, né? Vai, desculpa. É bom relembrar dessas conversas. Eu acho que até mereceria uma revisitação. Será que a palavra existe? Mas mereceria ser revisitada ali a Vaza Jato, agora com olhos de hoje. Porque aí muita coisa, talvez refazer aquilo tudo ali, olhando aquelas conversas que foram divulgadas, daria uma noção para a gente de quanto foi a armação e quanto o Lula tinha razão quando eu fui entrevistá-lo ainda na prisão em Curitiba. Eu levei como primeira pergunta, Cabito, falei, eu preciso de uma pergunta de impacto. Deu, inclusive, a mídia toda repercutiu. Eu falei, eu vou falar, presidente, o senhor está aqui preso já não sei quantos dias e agora, depois começam a surgir as revelações de que havia um conluio, né, conversas entre o Ministério Público e o juiz que lhe mandou prender, que organizando todo esse processo e tentando levantar provas, inclusive, para lhe trazer para a cadeia. Tal. O senhor considera que o senhor foi vítima de uma organização criminosa? E o Lula pegou e falou, sim, eu fui vítima de uma organização criminosa. E aí ele vai para cima e vai explicando tudo. Né? Olha aí, Roberto, é um trecho do diálogo. 13 de março de 2016, Deltan Dallagnol. Parabéns pelo imenso apoio público hoje. Você não é mais apenas um juiz, mas um grande líder brasileiro, ainda que isso não tenha sido buscado. Seus sinais conduzirão multidões. Olha como é que eles eram messiânicos e proféticos, né? Inclusive para reformas de que o Brasil precisa nos sistemas políticos de justiça criminal. Sei que vê isso como uma grande responsabilidade e fico contente
porque todos conhecemos sua competência, equilíbrio e dedicação. E aí o Moro responde para o Dallagnol. Fiz uma manifestação oficial. Parabéns a todos nós. Ainda desconfio muito de nossa capacidade institucional de limpar o Congresso. O melhor seria o Congresso se autolimpar, mas isso não está no horizonte. E não sei se o STF tem força suficiente para processar e condenar tantos e tão poderosos. E aí eles vão falando aqui, eu não vou citar tudo, porque tem um vídeo lá no meu canal de 1 hora, onde eu trago essas transcrições aqui, vai ter uns 2 meses que eu soltei esse vídeo, onde ele antecipava tudo isso que eu estou falando para vocês. Só para finalizar lá a questão dos 38 mil reais, aqui, ó. Olha o que Deltan manda para o Dallagnol, ó. Você acha que seria possível a destinação de valores da vara, daqueles mais antigos, se estiverem disponíveis para um vídeo contra a corrupção pelas 10 medidas, que será vinculado na Globo? A produtora está cobrando apenas custos de terceiros, o que daria uns 38 mil. Se achar ruim em alguns aspectos, há alternativas que estamos avaliando, como o crowdfunding, né, a vaquinha, e cotização entre pessoas envolvidas na campanha. Segue o roteiro e orçamento. Só um parênteses, Carlito, só um parênteses. Pode falar. Olha lá, que será veiculado na Globo. Ou seja, era um conluio do qual a mídia tradicional era um instrumento também, de alguma maneira, dessa organização criminosa. Globo, Folha, Estadão, a gente fala aqui, não é porque a gente é chato. Segue, Carlito, fica à vontade. E aí ele segue aqui falando, né? Se achar ruim, aí vai fazer a vaquinha, né, entre as pessoas envolvidas na campanha, segue o roteiro e orçamento, caso queira olhar. O roteiro sofrerá algumas alterações. Avalie de modo absolutamente livre e se achar de qualquer modo que pode arranhar a imagem da Lava Jato de alguma forma, nem nós queremos. Aí ele mandou os PDFs, né, que a polícia teve acesso, provavelmente, e aí o Moro responde. Se for uns 38 mil, acho que é possível. Deixa eu ver na terça e te respondo. Só para vocês terem noção do tipo de diálogo que eles tinham. Tá? Isso aqui foi parte do material que a defesa do Lula teve acesso. Se não me engano, Rovai, o doutor Zanin e a equipe dele tiveram acesso ali a 7 terabytes, se não me falha a memória, de informações de diálogos. Aí são só alguns. Mas lá na frente, por exemplo, desses diálogos, inclusive quem não viu ainda esse vídeo no meu canal, veja, é um vídeo que tem 57 minutos, onde eu desmascaro lá tudo que aconteceu na Operação Lava Jato, etapa por etapa, os diálogos do Moro com o Dallagnol, inclusive as reuniões ou eventos públicos, que o Moro aparecia com figuras investigadas na Operação Lava Jato, como Aécio Neves, inclusive, só para o público entender o tipo de situação. E lá mais na frente, quando tem aquela situação do grampo da Dilma, que o Moro ignorou a lei e vazou aquele diálogo do Lula com a Dilma, no grupo lá da Operação Lava Jato, alguns procuradores se manifestaram contrário ao Moro, dizendo que o que ele fez era ilegal. E aí a patota do Dallagnol, a patota do Dallagnol disse lá que se o Moro fosse punido, que eles todos iriam se juntar, olha o nível, junto com o Ministério Público, Receita Federal e Polícia Federal, e todos pediriam demissão da Lava Jato em solidariedade ao Moro. Ou seja, quando ficou provado ali a conduta criminosa do Moro, eles se juntaram também para defender o Moro. E no diálogo ali, eles ficam tão desesperados que eles falam assim, vamos para casa de não sei quem agora, isso tarde da noite. E aí compartilham foto da Avenida Paulista lotada, compartilham ataques ali ao Lula. É tanta coisa absurda que só quem teve acesso a esses diálogos vai entender. Porque a mídia tradicional não mostrou esses diálogos como a gente está mostrando aqui não, Rovai. Eles mostraram pequenos fragmentos. Foram 3 anos praticamente de conversas entre Moro, Dallagnol e membros do Ministério Público. Sabe o que ele fazia? Às vezes, Rovai, na conversa que tem ali, Idri, ele falava assim, não solicitei esse procedimento hoje porque iria atrasar para vocês, mas estou avisando, amanhã até 2 da tarde farei, então antecipem-se. Ou seja, ela literalmente combinado com a acusação, o que é que o magistrado que deveria manter equidade entre os lados deveria agir. E aí a gente entende ontem a importância do nosso vingador, Flávio Dino, ter dito o que ele disse ontem na cara do Moro. Nunca tive uma sentença anulada e nunca fui pego fazendo conluio com o Ministério Público. E para mim, para fechar minha fala aqui, Rovai,
a cara que o Moro faz, para mim, é impagável. Porque ele faz aquela cara mesmo de bunda ali, que ele não tem o que dizer. Porque ele sabe que o que tem divulgado.